Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades, notícias aqui para vocês. Você que está chegando por aí, não esquece de deixar aquele like aqui no nosso vídeo e se liga nos nossos destaques. Sérgio Conceição, treinador do Porto, pode ser um obstáculo para o Flamengo nessa tentativa de contratar o volante Matheus Uribe. E o Flamengo insiste na contratação do Ângelo. O Flamengo promete ir até o final. Por outro lado, o Santos liberou intermediários a buscarem propostas de clubes europeus pelo atacante. Tem campanha dos torcedores do Flamengo nas redes sociais pela contratação do Fabrício Dias. A gente vai falar sobre isso aqui no nosso canal. Vamos falar também sobre o Bruno Henrique. Quando é que o Bruno Henrique volta? Tá todo mundo nessa expectativa pelo retorno do Bruno Henrique. E Jorge Jesus foi eliminado hoje da Europa League pelo Sampaoli, pelo Sevilha do Sampaoli. A gente vai falar sobre isso também a partir de agora. Tem Arturo Vidal e Arrascaeta convocados e muito mais. Aqui embaixo, galera, tem um botãozinho escrito assim, inscreva-se. Se inscreve aqui no nosso canal, porque a gente precisa muito da ajuda de vocês para a gente crescer aqui. É só clicar no botãozinho se inscrever, vem com a gente, que aqui vocês sabem, é sem mimimi, a gente vai direto ao ponto. E para começar, já vamos falar logo sobre a situação do Matheus Uribe. Sérgio Conceição, técnico do Porto, não quer liberar o Matheus Uribe para o Flamengo agora, tá? Matheus Uribe tem contrato até o dia 30 de junho. O Flamengo quer a contratação dele já para agora. A janela fecha no dia 3 de abril e o Flamengo quer a contratação agora. Só que o Sérgio Conceição disse que não vai liberar o Matheus Uribe, mesmo que ele não acerte a renovação com o Porto. Sérgio Conceição já mandou avisar a diretoria que quer continuar contando com o jogador para a reta final da temporada, que tem aí o Porto foi eliminado da Champions League, mas disputa a Taça de Portugal, disputa também a reta final do Campeonato Português. Conversei com algumas pessoas em Portugal que me passaram o seguinte: Sérgio Conceição é bravo, é muito bravo. Quando ele fala uma coisa, ele não fala, ele assusta a diretoria do Porto. Vou repetir aqui para vocês: o Flamengo quer o Matheus Uribe para agora. Se não vier agora, o Flamengo topa assinar um pré-contrato com ele e que ele se apresente em julho em algo muito parecido com o que aconteceu com o goleiro Agustín Rossi. O Flamengo colocou para ele uma proposta de 3 anos de contrato, tá? Ele vai fazer 32 anos agora em março. O Flamengo oferece 3 anos de contrato e um salário cerca de 1.200.000 por mês. É um ótimo salário. O que eu sei é que o Matheus Uribe está procurando o último grande contrato da carreira dele. Ele tem a certeza que este é o último grande contrato que ele vai fazer na carreira, até pela idade dele, e ele gostou da oferta salarial do Flamengo, foi o que o Flamengo foi o que ele pediu ao Porto, tá? Esse salário, o Flamengo topa pagar esse salário. A situação lá no Porto de renovação tá complicada, né? Eles não conseguiram até o momento chegar num acordo e o Flamengo chegou junto com essa proposta, está aguardando uma posição, como eu já falei aqui para vocês, do Matheus Uribe, se ele vai topar, se ele não vai topar. Se ele topar, né, o Flamengo vai tentar negociar com o Porto, pagar uma compensação financeira ao Porto para que ele venha já. Se não conseguir esse acordo com o Porto, o Flamengo topa assinar o pré-contrato com ele e que ele se apresente em julho. Falando sobre negociação complicada, vamos falar agora sobre a situação do Ângelo, porque o Flamengo não desistiu de contratar o Ângelo e o Flamengo promete até o final para tentar contratar o Ângelo, mesmo ele falando publicamente que queria ficar no Santos, tá? O Flamengo vai com tudo e continua tentando essa contratação. Informação que eu tenho aqui, o Marcos Braz fala bastante lá, manda mensagem lá para a família dele, manda mensagem para o próprio Ângelo, tentando convencer
né, de que tentando convencer de que role essa situação, né, de que as partes consigam entrar num acordo para que essa negociação aconteça, para que esteja todo mundo, os três lados, de acordo. Por outro lado, o Santos liberou intermediários a buscarem propostas de clubes europeus para o Ângelo. Por quê? O Santos precisa desesperadamente de grana, está numa situação financeira muito complicada e já contava com a venda do Ângelo para o Flamengo, tá? O Santos estava contando com isso. E na forma de pagamento, o Flamengo ofertou ao Santos pagar uma parte à vista, uma boa parte à vista. E o Santos entendia que a oferta do Flamengo era de pagar quase 8 milhões de euros à vista. O Peixe, inclusive, foi ao mercado, começou a consultar vários jogadores contando com dinheiro dessa venda do Ângelo. Essa negociação vem desde janeiro e promete se estender, porque o Flamengo diz que não vai desistir, o Flamengo só vai desistir de contratar o Ângelo se ele acertar com um clube europeu. Enquanto ele não acertar com um clube europeu, o Flamengo vai continuar insistindo aí nessa contratação do Ângelo. É um jogador que a diretoria rubro-negra gosta muito, que o técnico Vitor Pereira também gosta muito. E o Fabrício Dias, Raíza? Olha, tem muitos torcedores nas redes sociais fazendo campanha para o Fabrício Dias, né, volante, que disputou o Sul-Americano pela seleção sub-20 do Uruguai, joga no Liverpool do Uruguai, é um volante tido como um volante muito promissor, e a gente tem visto essa campanha de torcedores querendo a contratação do Fabrício Dias. A informação que eu tenho, que eu já trouxe para vocês, é que a diretoria do Flamengo fez uma consulta para entender quais seriam os valores do Fabrício Dias, ouviu que o Liverpool do Uruguai não abre conversas por menos de 6 milhões de dólares, ou seja, as conversas teriam que iniciar em 6 milhões de dólares, e até o momento, tá, até hoje, dia 16 de março, o Flamengo não tinha voltado para abrir uma negociação oficialmente. Essa é a situação. Mas, de fato, o Fabrício Dias é um jogador que é acompanhado de perto, né, monitorado ali pelo Flamengo. E o Bruno Henrique, gente, quando é que o Bruno Henrique volta? Porque o Bruno Henrique, retornando, tem tudo para ser um grande reforço para o Flamengo, né? Eu conversei com algumas pessoas hoje que me falaram que o Bruno Henrique tá bem, mas tá com aquela ansiedade, né? Tá com aquela ansiedade de retornar, assim como o torcedor. O torcedor também está ansioso pelo retorno do Bruno Henrique. A informação que eu tenho é que a comissão técnica, o departamento médico, não passaram para o Bruno Henrique, não deram um prazo neste momento para ele retornar, tá? Não deram uma data. Para quê? Para não gerar ansiedade nele. Ele estava muito ansioso durante todo esse tempo. A informação que eu tenho é que ele ficou muito ansioso para voltar a jogar logo, para estar bem, para voltar a treinar. E ele voltou aos treinos, está treinando, né? Está no dia a dia, seguindo ali o cronograma do departamento médico do Flamengo. Ele já teve alta médica, mas tem um cronograma físico para ele seguir, que o departamento médico também participa. Aí uma pessoa me falou o seguinte, o Bruno Henrique, no dia seguinte que ele começou os treinos, ele já achava que ele já poderia voltar a jogar. A ansiedade dele, a expectativa está muito alta. Então, para controlar, né, essa ansiedade, para não gerar mais expectativa, não se falou uma data ainda para que ele esteja à disposição da comissão técnica. Vão avaliar isso no dia a dia. Mas ele voltou a treinar, está se sentindo bem, tá mais fininho, né? Porque durante a lesão ele ficou bem inchado, mas já tá fininho, já tá em boa forma, e a expectativa aí é grande, eu sei, para todos os torcedores, inclusive para o próprio Bruno Henrique, mas ainda não tem uma data certa, assim, nova, estipulada, para que o Bruno Henrique seja relacionado, tá? Falando de Bruno Henrique, a gente lembra de 2019, aquele ano que ele arrebentou com o Jorge Jesus, e o Jorge Jesus ele foi eliminado pelo São Paulo hoje da Europa League. O Fenerbahçe venceu o jogo por 1-0, mas acabou
mas acabou eliminado porque tinha perdido o primeiro jogo por 2-0. E o Jorge Jesus ficou pistola na entrevista coletiva e, inclusive, falou que o campeonato turco não se ganha dentro de campo, enfim, aquela coisa toda que vocês conhecem do Jorge Jesus. Como a gente já trouxe aqui no canal para vocês, tem uma ala política do Flamengo que faz muita pressão para que o Flamengo, né, para que o Rodolfo Landim contrate o Jorge Jesus. A resposta, né, o Flamengo tenta dar com o trabalho do Vitor Pereira. A diretoria acredita no trabalho do Vitor Pereira e acredita que esse trabalho dará frutos, como eu já falei aqui para vocês. Agora, com a eliminação do Fenerbahçe, né, e o Jorge Jesus com contrato até maio, e ele já disse que não vai renovar esse contrato, já viu, a pressão em cima do Vitor Pereira vai aumentar, principalmente se o Vitor Pereira perder. Imagina, Vitor Pereira perde para o Vasco, é eliminado do Campeonato Carioca. Como não vai ficar a situação do Vitor Pereira e a pressão com o nome do Jorge Jesus aí praticamente no mercado, né, galera? Que loucura. Outra coisa aqui para vocês, ó, o Arturo Vidal e o Arrascaeta foram convocados para a seleção chilena e a seleção uruguaia, respectivamente, para a data FIFA desse mês de março. Agora, nesse final de março, eles se apresentarão às suas seleções e vão representar as suas seleções aí nessa data FIFA. O Guilherme Varela acabou sendo cortado da lista final do Uruguai, porque ele está com uma pubalgia, né, um problema no pubis, inclusive deve ser desfalque do Flamengo contra o Vasco, não deve estar à disposição pela condição clínica dele, né? Tá fazendo transição, mas ainda se recuperando dessa lesão, por isso ficou de fora. E aí, o que será que o Vitor Pereira vai fazer na lateral direita ou na ala direita? Vene Casagrande trouxe hoje a informação de que o Everton Cebolinha treinou na ala direita, o que não é novidade. Vitor Pereira já vinha fazendo atividade com Everton Cebolinha na ala direita e ele deixou claro que o Cebolinha era uma opção na ala direita, assim como o Matheus França. Então, o Vitor Pereira está avaliando tanto o Cebolinha como o Matheus França na ala direita e vai escolher provavelmente um desses dois jogadores para jogar ali na posição contra o Vasco no domingo. Quem vocês preferem ali? O Everton Cebolinha ou o Matheus França? Ó, Flamengo buscando lateral direito no mercado. A informação que eu tenho é que o Flamengo está buscando um lateral com características ofensivas, características parecidas com a do Rodinei, tá? Vamos ficar de olho aí, tentar descobrir quem é esse nome que o Flamengo está buscando no mercado. Eu conversei com o agente do Ângelo Preciado, que é um nome muito falado nos corredores, né, do Flamengo, é um nome muito bem visto, mas o que eu escutei é que não teve nenhum contato oficial. Houve uma consulta no início do ano, mas não teve nada oficial até o momento. Ele que está lá no Genk da Bélgica. Ângelo Preciado. Será? Podia ser uma boa opção. Vocês gostam desse nome? Veremos o que a diretoria vai trazer aí para o Vitor Pereira na lateral direita. O Mateuzinho vai ficar pelo menos 3 meses sem jogar, se recuperando dessa lesão. Quem está recuperado é o Felipe Luiz. Felipe Luiz está 100%, está recuperado e vai ficar à disposição do Vitor Pereira para o jogo de domingo contra o Vasco da Gama. Jogo grande, jogo importante, hein, galera? Bom, por hoje é só, vou me despedir aqui de vocês e pedir para vocês, gente, aquela moral, se inscreva aqui no nosso canal, que é muito importante para a gente, a inscrição de vocês, deixa o like e ativa o sininho também, para sempre que a gente tiver novidades por aqui, vocês serem notificados e, serem os primeiros a saberem. Beleza, galera? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.